Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Alô, meus amigos do É o que Parece. Aqui estamos com mais um programa e hoje um dia muito especial. Nós até agora já colocamos no ar aí pouco mais de uma dezena de programas, sempre feito pelo Antoninho Rossini e por mim, contando com o apoio da Compasso. E hoje nós estamos inaugurando uma nova fase do É o que Parece, que é o que estava previsto. Nós começaríamos em 2, contando nossas histórias, e depois de um certo tempo começar a colocar convidados para estarem conosco para falar sobre aquilo que o É que Parece propõe fazer. E hoje nós temos uma grata persona da publicidade brasileira que está então inaugurando essas nossas entrevistas, e por um motivo muito especial. Nós estamos falando, e está no ar conosco, o Armando Ferrentini, que é um jornalista publicitário dedicado à causa do desenvolvimento da publicidade no Brasil há 55 anos. Aliás, ele está completando, neste período, foi agora em maio, 55 anos de atividade jornalística voltada para a publicidade brasileira, e é uma das pessoas que, com certeza, deu uma contribuição e vem dando uma contribuição enorme para o desenvolvimento do negócio da publicidade no país. Prazer em tê-lo aqui, Armando. Uma satisfação muito grande de estar podendo falar com você. O prazer é todo meu, Zé Francisco, querido amigo. Rossini, querido amigo, muito obrigado. A nossa produtora, muito obrigado. Contar uma história de 55 anos não é fácil, né? Mas a gente vai tentar, através de vocês, inclusive, das suas lembranças, a gente vai tentar realçar os pontos mais importantes que eu me lembro e que vocês se lembram também, porque vocês fazem parte dessa história. Aliás, é bom lembrar desde o início que o Rossini foi praticamente o último editor da fase Ferrentini do Asterisco, né? Porque quando eu saí do Diário Popular foi através de uma divergência lá com a diretoria e o Rossini segurou a pitanga lá por algum tempo, né? Para depois eles arrumarem uma outra pessoa que pudesse tocar o barco, que acabou não dando certo. Mas, enfim, é uma história, como eu dizia, muito longa, mas eu quero começar exatamente pelo começo, porque é muito interessante esse começo, né? Eu já havia trabalhado em algumas agências de propaganda, por exemplo, onde você trabalhou, eu trabalhei antes, na Norton, né? Eu trabalhei na A Quintana, que era uma agência especializada em classificados. Eu trabalhei muito tempo, e para mim foi uma escola, na J. Walter Thompson, ainda na Rua Boa Vista. Trabalhei numa agência que não existe mais, a Geral Publicidade, e uma outra escola para mim, que foi a Multipropaganda, onde eu conheci pessoas maravilhosas, porque nós tínhamos lá uma mesa de almoço. A Multipropaganda não era exatamente no centro da cidade, como era a maioria das agências de propaganda. A Multi ficava um pouco mais afastada, e havia um restaurantezinho lá para quem pudesse almoçar ou no bar da esquina ou em casa, né? E nessa mesa, entre várias pessoas, onde eu tive a honra de me sentar, havia uma figura inesquecível, que está aí ainda produzindo coisas maravilhosas. Boni, o nosso querido Boni, ele era o produtor de TV da agência, e por sorte eu sentava ao lado dele, foi uma coincidência. E nós ficávamos o almoço inteiro papeando sobre o que ele fazia. Eu ainda não tinha muito o que contar, porque estava iniciando lá na agência há pouco tempo. Aprendi muito com o Boni. Era uma mesa realmente... O Valdemar Lichtenfeld, por exemplo, o maior mídia que eu conheci, você que tem origem em mídia, Zé Francisco, você sabe do que eu estou falando. O Valdemar Lichtenfeld foi uma figura marcante na mídia brasileira, né? Essas escolas todas, e trabalhei na MPM também, hein? Armando, você está velho, hein, Armando? Não, eu era bem moço quando eu fiz isso. Eu comecei a ficar velho quando eu comecei a fazer asterisco, quando eu fui para o Diário Popular, 55 anos. Eu queria que você começasse, porque você vai falar desse começo aí, do nome da coluna que você começou. Pois é, então eu vou falar do nome da coluna e o porquê da coluna.
Depois dessa experiência em algumas agências, como eu citei, o meu irmão, que trabalhava já no Diário Popular, um jornal que era muito forte na época, ele era assessor da diretoria e era também o redator, o responsável por uma página de economia, já que ele estava cursando, já era formado em economia, né? Depois ele veio a ser até professor de economia em várias faculdades. O meu irmão, mais velho do que eu, infelizmente já falecido, Melo Ferrentini, me convidou para assumir um lugar no Diário Popular, onde ele já tinha uma certa influência junto aos proprietários, para que o jornal pudesse explorar melhor o mercado publicitário. O Diário Popular, para quem não sabe, hoje não existe mais, infelizmente, o Diário Popular, naquela época e durante muitas décadas, ele foi um jornal especializado em pequenos anúncios. Ele tinha um balcão de anúncios na Rua do Carmo, número 14, no centro de São Paulo, cujo prédio não existe mais, e o povo ia lá para colocar anúncio de precisa-se de empregada doméstica, precisa-se disso, precisa-se daquilo, pequenos anúncios que custavam muito pouco, e é por isso, inclusive, que o povo afluía bastante para aquele balcão de anúncios. Bem, quando eu entrei no jornal, eu entendi, era um jornal muito bem organizado, um jornal que tinha, inclusive, uma boa circulação, uma qualidade editorial elogiada por todos, porque ele era completamente independente. Ele não era ligado a nenhum partido político, a nenhuma corrente ideológica. Os seus proprietários da época eram vários primos entre si, porque vinham do antigo José Maria Lisboa, que foi o fundador do jornal, muitos anos atrás, nessa história que eu estou contando agora aqui nesse momento. Então, era um jornal que tinha tudo para crescer. Na minha visão, ainda de um jovem de 22 anos, eu estava estudando Direito. Eu percebi que aquele jornal poderia ser maior do que era, né? Mas faltava a ele, entre outras coisas, faltava um embasamento publicitário, ou seja, faltava a caixa para que ele pudesse se desenvolver. Ele não tinha anúncios de grandes magazines, não tinha anúncios de grandes montadoras, não tinha anúncios de grandes firmas. Ele vivia dos classificados, somente dos classificados que eram pagos no balcão, como eu falei. E o meu irmão, o Nero, ele sacou isso daí, e sacou que também eu já podia desenvolver esse trabalho. Eu comecei a realmente fazer esse trabalho, fui visitando agências, naquela época São Paulo tinha muitos magazines, e os magazines eram os maiores anunciantes de jornal, com páginas inteiras, páginas duplas. Eu vou citar 3 ou 4, Pirani, Eletroradiobras, Sears, a Exposição Clipper e por aí afora, né? Então eu comecei a pensar em visitar primeiro os magazines para mostrar a eles o seguinte, um argumento que se transformou em infalível. Eu me apresentava ao diretor de propaganda do magazine, né? Isso aconteceu em quase todos, e dizia quem eu era, que eu era do Diário Popular, etc., e queria que eles fizessem uma experiência com o nosso jornal. E o camarada tinha uma imagem ruim do jornal. O jornal tinha uma imagem de jornal das cozinheiras, inclusive. Jornal que tinha muito anúncio de procura de cozinheira, acabou agregando esse tipo de situação à própria imagem do jornal. Então, conversar vai conversar bem, a gente vai desenvolvendo as ideias. E eu criei um sistema de conversa que se baseava no seguinte: fulano, você é o diretor de propaganda aqui das Casas Pirani, por exemplo, né? Tinha como slogan a gigante do Brás, né? Eu queria que você fizesse uma experiência conosco, uma experiência, nós vamos usar para vocês, eu tinha naturalmente respaldo da diretoria do jornal para isso, dos donos, né? Eu queria que você fizesse uma experiência conosco, nós damos 15 páginas de graça para vocês. Depois de sair a 15ª página, eu volto aqui, e assim foi. E com todas as que eu fui, eu acho que nós conseguimos fechar com uns 10 grandes magazines, aconteceu a mesma coisa. Nós demos as 15 páginas e o jornal funcionou, e funcionou muito bem. Ou seja, uma verdade que até hoje eu não esqueço, o próprio jornal não sabia a força que ele tinha, a força de venda que ele tinha. E aí, então, foi um começo de grandes programações no jornal. Outros anunciantes de outros setores, percebendo que o jornal
funcionava, porque estava sendo programado por grandes magazines, começaram também a anunciar. E aí faltavam muitas coisas que nós tivemos que providenciar. Por exemplo, o jornal tinha apenas, quando eu entrei lá, 2 veículos para fazer a distribuição, 2 combis, porque o jornal não era... As combis do Diário Popular, essas 2, não iam para os bairros entregar os jornais nas bancas. Era uma coisa ao inverso. Elas ficavam plantadas na Praça da Sé, os jornaleiros sabiam que as combis estavam lá em tal hora, todo dia, 5 da manhã, 5h30, e eles iam buscar o seu reparte. Cada jornaleiro apanhava o seu reparte, 50 exemplares, 20 exemplares, 100 exemplares, enfim, pagavam na hora, não tinha contracorrente, pagavam na hora ao responsável pela Kombi que estava lá parada, estacionada, e esse sujeito, então, esse funcionário do jornal, levava, depois de uma certa hora, a Kombi de volta para o jornal, quase sempre esvaziada, não tinha mais exemplares, e prestava contas à administração do jornal, à diretoria financeira do jornal. Então, era um jornal que ainda trabalhava num sistema bastante antigo, embora bem sucedido, diga-se de passagem, muito bem sucedido, mas ele precisava se modernizar. Eu tive a sorte de enxergar isso daí. Para mim foi realmente uma grande sorte ter entrado no Diário Popular. Eu agradeço até hoje ao meu irmão, saudoso irmão Nero Ferrentini. Percebi uma outra coisa. Indo às agências, as pessoas que me recebiam, geralmente eu era recebido pelo pessoal de mídia, né? Eu era um homem de jornal, de veículo, portanto, tinha que falar com o setor de mídia. As agências às quais eu tinha trabalhado, como eu citei aqui no início, era um pouco mais fácil a entrada, o diálogo, eu já era um nível maior, eu falava com o diretor, com o gerente, mas normalmente a conversa era sempre com os mídias. E eu percebia claramente que eles não liam o Diário Popular, que o jornal praticamente não penetrava nessas agências e, portanto, não chegava aos clientes dessas agências. Como é que ele poderia ser programado? Então, ocorreu-nos a ideia da criação de uma coluna de propaganda. Aí é que começa a história, e hoje é do próprio marketing, mas começou como asteriscos. Por que asteriscos, né? Porque asteriscos é aquele sinal gráfico criado por alguém, não sei quem, para chamar atenção, né? Ele é um sinal que é colocado em algum lugar para chamar atenção para um texto que vem depois, ou embaixo, ou em cima, ou do lado, enfim. Mas é um sinal de chamamento de atenção, né? Então, o nome está aí, asteriscos. E nós tínhamos lá na redação, já tínhamos nessa época, um desenhista, o Alceu, ele desenhou um asterisco muito bonitinho, uma logo para a nossa página, que já tinha 4 páginas. Comecei com uma coluna. Agora já estou com 4 páginas, depois vai, nós chegamos até 20 páginas, né, Rossini? Quando eu saí de lá, você tomou... Era semanalmente. 20 páginas, né? 20, chegava a 20 páginas, dizer, inclusive tinha... Jornal, inclusive, Armando, tinha anúncio. O jornal Portador era menor nesse dia, acho que era domingo, era menor do que o caderno asterisco. E tinha anúncio, curiosa, e a gente corria atrás, porque no fechamento do caderno, da coluna, a gente tinha uma dificuldade, porque deixava tudo para a última hora e tinha que abrir espaço, fechar espaço, e era uma briga entre nós dois, né, Armando? Verdade, mas olha, eu tenho muita saudade dessa época, tenho muita saudade, eu acho que você também tem, até pela nossa idade, e porque a idade menor, ela traz mais irresponsabilidade, e isso, a irresponsabilidade, ela é provocadora de grandes feitos, porque foi o que nós fizemos, né? Mas Armando, foi o que nós fizemos, a gente era irresponsável pra caramba, não lembra? Exatamente. O seu discurso está brilhante. Obrigado. Só que você já falou do momento exato da criação de uma simples coluna e depois de uma evolução tamanha que acabou quase que assumindo um caderno na sua acepção da palavra, dentro do próprio Diário Popular, que saía semanalmente com a edição do asterisco. Eu queria dar um salto... O filho quase ficou maior que o pai. Mas assim, eu queria dar um salto nessa história para dizer que depois do asterisco que você falou, que inclusive tem uma polêmica se era asteriscos ou o asterisco,
que depois se discutiu no vernáculo e percebeu-se que era asterisco. Convivi com você, foi muito saudável, mas nós estamos vivendo, Armando, em 2020, a roda rodou com uma rapidez enorme, e você já falou que nós já estamos maduros. Eu queria aproveitar para lembrar uma passagem que ela é histórica, portanto nós estamos resgatando trechos importantes. Quando o caderno saiu do Diário Popular, ele encontrou abrigo na Gazeta Esportiva, que foi um trabalho maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre a atuação do grande Mauro Salles na vivência junto à Gazeta Esportiva. Então, como eu disse logo no início, eu saí do Diário Popular por causa de uma discordância, né, diria até de uma briga com a família que era proprietária do jornal ainda. Meu irmão já era, como eu disse também, acionista, mas era um pequeno acionista. Não havia nele a força suficiente para me manter no jornal, e eu também já não queria mais, era o passado dos 20 anos, eu achava que estava na hora de dar um salto. Entrei lá com 22, essa história da saída, eu tinha 42 anos, já era casado, tinha filhos, etc. Então, acabei então saindo do jornal, e o Mauro Salles, bendito Mauro Salles, que tanto bem fez a propaganda brasileira, né? Uma figura notável, ele soube que eu estava saindo do Diário Popular. Ele era, nessa época, olha as coincidências, né? Coincidências incríveis. Ele era, nessa época, presidente da Fundação Casper Libero. A Fundação Casper Libero era, e deve ser até hoje, proprietária dos bens que a Fundação possuía, um deles a Gazeta Esportiva, o jornal A Gazeta Esportiva. Então, e também o jornal A Gazeta, que era vespertino. E ele me chamou para tomar um cafezinho na agência de propaganda dele. Eu fui até lá. Ele falou, Ferrentini, ele me chamava pelo sobrenome, Ferrentini, você está saindo do Diário Popular e eu queria te fazer um convite. É um convite para você ir para um veículo que pode ser aparentemente menos importante do que o veículo que você está agora, mas você vai ter grandes oportunidades, porque nós temos um plano de desenvolvimento muito grande da Gazeta Esportiva. Isso coincidiu com uma época de Copa do Mundo, havia todo um movimento esportivo no país, e o Mauro era um sujeito muito influente nas hostes oficiais, né? O pai dele tinha sido senador da República, né, o Apolônio. Ele tinha assim uma grande força junto a algum tipo de ministério, algum tipo. Ele foi ministro da indústria. Exatamente. Bom, eu topei porque eu sou sempre obediente àquele provérbio que diz assim: anda-te com os bons e serás um deles, né? Puxa, andar com o Mauro Salles era uma maravilha. Onde a gente ia juntos, as portas estavam abertas, né? E aí me mudei para a Gazeta Esportiva e você ficou mais um tempo no Diário Popular cuidando da coluna, é isso? Você ficou mais um tempinho lá? É isso daí. E depois eu fui com você porque o próprio Mauro me chamou e dizendo, eu quero que você vá com o Armando. O Mauro exigiu que você fosse comigo. Era a dupla, né? A dupla que não podia se discutir, pô. A dupla tem que ser de um, né? Bem, então eu fui primeiro que você, um pouquinho antes, e começamos a fazer um asterisco lá. E olha, foi uma maravilha, porque nós tivemos que mudar de nome, eu levei a marca asterisco, mas o jornal alegou na justiça que a marca asterisco era dele. E para não brigar, porque não tinha sido registrada a marca, era uma marca solta. Mas para não brigar, eu sabia que eles iam provavelmente ganhar, eu então falei, olha, o próprio Mauro me aconselhou, Armando, eu sei que uma marca que a gente cria é quase um filho da gente, eu não esqueço também disso, é quase um filho da gente. Mas aqui nós estamos tratando de negócio. Você vai brigar, vai perder, vai ficar chateado. Vamos dar um outro nome para a sua página. Nem deixe eles ficarem lá com asterisco. E aí o Mauro pegou uma folha de papel em branco, pegou uma caneta que ele tinha na mesa dele e escreveu propaganda e marketing. Com e-comercial. Com e-comercial. Ele falou, Armando, você gosta desse nome? Eu falei, bom, o nome diz tudo, né? O asterisco não diz, mas o propaganda e marketing que você acabou de desenhar diz tudo.
Tá certo, tá aprovado, vamos lá. E assim começou na Gazeta Esportiva o Propaganda de Marketing. E teve um bom desenvolvimento lá. Agora fala mais um pouco, Rossini. Não, então, Armando, o Zé Francisco, o seu silêncio é altamente importante porque você conhece parte da história, mas eu vivi essa história. E essa mudança foi sensacional. O Armando está omitindo, evidentemente, para dar uma oportunidade para a gente fazer parte desse debate do É o que Parece, porque a Gazeta Esportiva era um jornal que tratava de esportes. Ao receber este caderno chamado Propaganda e Marketing, acabou sendo motivo de atração das agências de propaganda e, por incrível que pareça, de anunciantes e de próprios jornalistas que queriam saber que história era aquela. Então, eu trabalhava de segunda a sexta até o fechamento da edição, dentro da Folha de São Paulo, porque a Gazeta Esportiva era produzida dentro das redações do Grupo Folha, e jornalistas me perguntavam: Rossini, que caralho é esse daí? O que vocês falam? Eu nunca vejo crítica, só vejo falando de campanha publicitária de milhões de reais, de milhões de negócios, como é que é isso? Aí eu comecei a explicar, falei: olha, os números que a gente fala é número que a propaganda movimenta, mas não quer dizer que esse dinheiro está no bolso de alguém. É uma distribuição democrática, estratégica, porque os planejadores de mídia das agências de propaganda buscam oportunidades para os seus anunciantes receberem o retorno dos seus investimentos. Bom, conclusão, acabei virando uma espécie de um jesuíta lá, tentando catequizar o pessoal para falar do que seria propaganda e marketing. E, de fato, ocorreu um avanço muito grande, porque houve uma democratização do negócio da propaganda junto aos próprios jornalistas, Armando. Você se lembra, né? Lembra do Nelsinho Nunes, do Carbone, que era o diretor-geral da Gazeta? Esses caras se apaixonaram pelo trabalho que a gente executava, que você dirigia e que eu executava no dia a dia. Então, é interessante que os nossos seguidores aqui do É o que Parece saibam disso, porque a propaganda é um elemento fundamental em qualquer país de economia livre. Então, os anúncios eram tratados de uma maneira coerente e nós comentávamos a qualidade desses anúncios para o lado bom e para o lado ruim. Tanto é verdade que não é o momento agora, mas se a gente fosse abrir a mala de ferramenta aqui, Armando, a gente falaria de grandes brigas que nós tivemos com pessoas que consideravam serem não tratadas devidamente por nós. Mas é muito bonito, é muito bonito. É verdade. Eu não sei se você está lembrado, e se o que eu vou falar agora aconteceu realmente assim, mas a Gazeta, que era o Jornal da Tarde, né, a Gazetona, e a Esportiva, como elas pertenciam à Fundação Casper Libero, né, cujo objetivo principal, segundo as leis do país, não é auferir lucros com produtos, né? Então elas não iam bem das pernas, apesar de todo esse alvoroço que você falou aí, que causou a chegada do Asterisco, né, aí com outro nome, na redação da Gazeta Esportiva. E aí, então, o que aconteceu? Houve um acerto entre o Mauro Salles, que era, repito, o presidente da fundação, e o pessoal que era dono da Folha, o seu Frias e principalmente o seu Caldeira. E eles arrendaram, eles ficaram, eles deixaram de lado a Gazeta fechou, a Gazetona, o Vespertino fechou, e eles ficaram com o jornal, a Gazeta Esportiva, porque eles achavam que era um bom jornal para penetrar na parte dos torcedores de futebol, de basquete, etc., que a Folha era um jornal um pouco mais distante desse tipo de público, né, desse tipo de matéria, né? Então, eu fui novamente chamado para ver se aceitava continuar da maneira que eles estavam propondo. Eu preferi, e eu acho que você se lembra também disso, eu preferi que o jornal desse um salto e passasse a sair na Folha da Tarde. A Folha tinha 2 jornais, a Folhona, né, como a gente chama até hoje, e tinha também a Folha da Tarde, que não existe mais.
Então nós passamos a sair, nós saímos da esportiva, que não durou muito tempo, não deu muito certo a associação dela com o pessoal da Folha, e nós então fomos para a Folha da Tarde. E foi nessa época que chegou também o Adonis Alonso. Eu não sei se você está lembrado desse momento. Imagina, claro. Foi meu aluno na faculdade, amigaço meu. E quando foi que... Aí já estou com uma falha de memória. Quando foi que você saiu? O Adonis entrou e você saiu, você continuou? Não, eu levei o Adonis para lá, aí na década de 1980, nos anos 80, eu saí e o Adonis chegou. E o Adonis chegou. O Adonis chegou. Mas sempre, se é como testemunho da minha parte, o jornal sofreu um processo de crescimento junto Sim. com o negócio da propaganda, porque a propaganda naquela época representava, em média, 2 a 3% do PIB nacional. O dinheiro era respeitável. Os veículos de comunicação classificavam a chegada das mídias para poder fazer com que tudo fosse a contento de anunciantes, da criação, e nós acompanhamos muito bem isso. Uma coisa que também vai dar um salto na história, mas você foi o responsável pela presença do Brasil, e aliás, pela presença pelo engrandecimento da propaganda brasileira no concerto mundial, com o advento da SAWA, Screen Advertising World Association. Por quê? Por que isso? Foi na década de 1971, 72, que você com aquele Ribeiro, eu chamava ele? Antônio Ribeiro Pinto. Antônio Ribeiro Pinto. Então, pois é, eu me lembro muito bem que quando você se aproximou dele, foi aí que a propaganda brasileira se apresentava no festival. Inicialmente em Veneza, depois em Cannes, como está até hoje, até com outro nome. A propaganda brasileira sofreu uma alavancagem que nunca houve na história. Eu não vou puxar o saco, Armando, porque eu não preciso fazer isso. A nossa amizade é tão boa, tão franca, que já trocamos abraços e trocamos tapas da mesma maneira que, portanto, não há segredo nenhum. Mas eu me lembro perfeitamente bem que quando a gente fazia as coberturas lá em Cannes, e era jornalista brasileiro, o conceito que você tinha era fenomenal, extraordinário. Eu participava de reuniões representando a nossa publicação e ficava boquiaberto, sentava em mesa onde tinha jornalista do mundo inteiro, velho. E ninguém fazia isso antes. Então, não estou puxando saco, não, estou te falando. Se a propaganda brasileira tem a representatividade que tem hoje, deve-se muito ao seu trabalho, à sua visão, até sonhadora, do que ocorreria no Brasil naquele período, até 1990. Hoje eu prefiro virar a página. Mas eu acho que você pode falar muito desse pedaço da história. Olha, eu vou pegar essa deixa que você deixou aí de Cannes, né? E eu concordo plenamente, eu acho que Cannes foi o grande foguete que levou a ogiva nuclear chamada propaganda brasileira ao espaço. Foi Cannes. Cannes foi esse foguete, né? E algumas pessoas colaboraram muito para que esse foguete subisse e que a ogiva que ele levava lá na ponta reproduzisse quando fosse jogada lá em Cannes, que era essa a intenção, né? Tornar a propaganda brasileira conhecida, famosa, né? Que já era uma propaganda boa, era uma propaganda de qualidade, mas ela era uma propaganda desconhecida porque os jornais não eram exportados, o Brasil não tinha revistas como o mundo inteiro tinha, como o Time e outras revistas. Nós tínhamos, quando muito, nessa época, a Veja estava começando, você trabalhou lá, a Veja estava começando, a Veja começou em 68, você está falando de 70, até pertinho, né? Mas tem um detalhe que eu acho que você participou muito disso, que foi uma maluquice nossa, uma maluquice que deu certo. Que de vez em quando você faz uma maluquice e dá errado. Aí você não conta para ninguém. Essa maluquice deu certo, foi um negócio incrível.
A gente cismou, eu não sei se foi ideia minha, sua, de alguém, eu não me lembro quem teve a ideia. Importa o fato em si, o que aconteceu. Nós tivemos a ideia, vamos pôr assim no plural, de fazer uma edição em miniatura, uma edição menor, do nosso asterisco lá em Cannes, diariamente, porque tinha notícia todo dia. Eu lembro disso, A gente descobriu lá atrás do Palais, a gente descobriu uma pequena gráfica que o cara também era um maluco, e ele topou, era um italiano, ele topou fazer o jornal todos os dias, quando terminava a sessão, né? A sessão de prêmios, etc. A gente ia correndo, alguém escrevia, você escrevia. Eu escrevia. Eu acho que cada um escrevia um monte de laudas, né? E nós levávamos correndo para o jornal. O cara também, a gente teve sorte, porque tudo na vida precisa ter sorte, né? Esse italiano, o pai dele tinha sido diretor de um jornal em Milão. Então ele era, no sangue, um apaixonado por jornal. Quando ele viu pela primeira vez na vida a gráfica dele, uma gráfica pequena, ter a chance de fazer um jornal em português, tinha que ser composto em português, né? Era em inglês. Era em inglês. Ele vibrou, ele ficou maluco, porque aquilo ia para a história dele, ele ia contar em casa, né? Ele ia contar em casa, comecei a fazer o jornal, era só uma semana. E o que nós fizemos? Nós saíamos da gráfica dele com, sei lá, com 500 jornais embaixo dos braços, né? Jornal de... Não, era no formato A4, como a Veja, mais ou menos. Formato tabloide, né? Tabloide, com poucas páginas, né? Mais fresquinho, pô, né? Super fresco. E a gente ia distribuir, eu distribuía, você distribuía, o pessoal de agências distribuía para o outro, e assim foi. Isso foi um negócio maravilhoso, uma coisa fantástica, porque apesar de vários países, veja, estou falando de uma época que não havia ainda o aparelhinho mágico chamado celular, a comunicação era muito mais difícil. Então nós entregávamos para o pessoal que estava ainda na porta do Palais, ou então à noite, toda noite tinha uma festa, né? A gente levava os exemplares na festa e ficava todo mundo disputando aquilo quase a tapa, uma loucura, né? Saber quem ganhou, quem não ganhou. E o Brasil, muito por causa dessa ideia, o Brasil começou a crescer. O Brasil cresceu por vários motivos, principalmente pela qualidade da sua propaganda, é inegável. Não podemos negar isso daí. Mas muito também foi ajudado por essas ideias malucas que nós tivemos. Agora, Armando, eu queria botar o Zé Francisco nessa roda, porque a gente está falando de intimidades. Os nossos seguidores do É o que Parece, aquele que sabe o que contar, que dê, Zé Francisco, a sua visão de homem de propaganda e de executivo de primeiro nível de planejamento, desses bastidores que alguns você tem conhecimento, sempre teve, mas como é que você via isso, Zé? Eu dou minha opinião, mas como eu previa, não é fácil falar do Armando Ferrentini, 55 anos de história. Nesse papo gostoso aqui, nós já passamos até de 30 minutos, e eu queria começar um novo programa, interrompendo esse, para voltar no próximo respondendo a sua pergunta. Eu acho mas que antes... tá legal, bacana, acho que tem um registro histórico e detalhes aí importantes que o Armando está colocando, que vão ficar para um registro muito, muito importante. Ouça bem, Zé, pode se preparar para mais 10 programas. Olha, bom, Zé, você fez como se faz em novela, hein? Deixou o clímax parado para o próximo capítulo, não é? Mas antes de terminar este capítulo, os nossos seguidores têm que ouvir a frase do dia. A frase do dia. A frase do dia é uma frase que eu ouvi há muito tempo. Foi dita pelo Franco Montoro, eu não sei se é obra dele ou é de alguém, mas acho que cabe para esse nosso papo de hoje, que é: o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. E o Armando demonstrou isso nesses 55 anos. Vamos lá, meus amigos. Esperamos contar com vocês numa próxima oportunidade. Não se esqueçam que nós estamos em todos os canais, plataformas possíveis, do É o que Parece, seja no Spotify, por e-mail, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Podemos cercá-lo à vontade.
Só falta um bom conteúdo como esse que nós tivemos nesse programa aqui. Vamos nos despedindo e até logo mais. Muito obrigado. Posso encerrar? Eu queria agradecer a você, Zé, queria agradecer a você, Rossini, que teve uma participação muito grande nessa história, né? E ainda tem, hein? Mas queria dizer o seguinte, um pai sempre adora o seu filho, e eu realmente adoro esse trabalho todo. São 55 anos, né? Eu adoro. Estou disposto, fico à sua disposição, Zé Francisco, você que é o coordenador, você, Rossini, para a nossa segunda sessão, terceira, quinta, 10ª, quanto e quando vocês quiserem, ok? Ok, obrigado. É o que parece. Aquele que sabe o que contar. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece. Realização: Compasso Colab.